Bereshit, capítulo 10. O mapa das nações. Os descendentes de Nogue são os seguintes: Shuam, Cam e Iafete, que lhe nasceram antes do dilúvio. Os filhos de Iafete foram Gomer, Magog, Madai, Yavã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifa, e Togarma. E os filhos de Yavã, Elisá, Tarsis, Quintim e Dodamim. Os descendentes destes tornaram-se povos marítimos, conquistando terra, além do mar, formando nações, cada uma com a sua língua diferente. Os filhos de Cam foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabita, Roemá e Sabiteca. E os filhos de Roemá, Seba e Dedão. Um dos descendentes de Cuxi foi Nimrod, que se tornou um dos chefes mais poderosos da terra. Era um grande caçador, e Yahweh, Elohim, abençoou de tal forma, que o povo costumava dizer, que Yahweh, Elohim te faça um grande caçador, igual a Nimrod. O seu reino incluía grandes cidades, como Abu, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. E estendeu-se para a Síria, onde edificou Nínive, Reopoter, Calã, Rezém, entre Nínive e Calã, que era a maior cidade daquele império. Misraim foi pai dos Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os palestinos, e Caftorim. Canaã teve Sidom, o seu filho mais velho, e depois Rete. Enfim, deste descendem todos estes povos: Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus, que se espalharam até Sidom e Gerar, chegando ao limite de Gaza. Foram mesmo a Sodoma, e Gomorra, e Admã e Zeboim, perto de Lasa. Estes são os descendentes de Cam, que se espalharam, formando povos de nações, com as suas diferentes línguas. Os filhos de Shuam foram Olão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Este último foi pai de Uz, Hu, Jeter e Mans. E Arfaxade teve Salã e Esteber. A Eber nasceram-lhe 2 filhos, Poleg, porque foi durante a sua vida que os povos de todo o mundo começou a separar-se e a dispersar-se, e Yoctã, seu irmão. Este foi pai de Almodá, Selef, Hazarmavet, Hierã, Hadorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimaú, Seba, Ofir, Avilai e Elbab. Todos estes descendentes de Yoctã viveram entre Messã e Sefar, que é uma montanha do Oriente. Aqui estão os descendentes de Shuam, segundo os povos e as nações que foram formando, com as suas línguas próprias, e a localização geográfica respectiva. É esta a relação dos descendentes de Nogue, a partir dos quais se formaram as nações da terra, depois do dilúvio. Bereshit, capítulo 11. A Torre de Babel. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Ora, deslocando-se e espalhando-se em direção ao Oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Babilônia e, depressa, povoaram. E começaram a falar em construir uma grande cidade. Fizeram tijolos de terra bem queimados, para servir de pedra de construção, e usaram alca, em vez de argamassa. E nessa cidade,
projetaram levantar um templo, com a forma de uma torre altíssima, que chegasse até ao Sualmaial, qualquer coisa, que se tornasse um monumento a si próprio. Isto, disseram, impedirá que nos espalhemos ao acaso pela terra toda. E Yahweh, Elohim, desceu para ver a cidade, e a torre que estavam a levantar. Vejamos, se isto aqueles já são capazes de fazer, sendo um só povo com uma só língua. Não haverá limites para tudo que ousarem fazer. Vamos descer, e que a língua deles comece a diferenciar-se em outras línguas, de forma que uns não entendam os outros. E foi dessa forma que Yahweh, Elohim, os espalhou sobre toda a face da terra, tendo cessado a construção daquela cidade. Por isso, ficou a chamar-se Babel, porque foi ali que Yahweh, Elohim, diferenciou a língua dos homens, e espalhou-os por toda a terra. Desde Shuam a Abraham. A linha de descendentes de Shuam incluía Arfaxade, nascido 2 anos após o dilúvio, quando Shuam tinha 100 anos de idade. E, depois ainda, viveu mais 500 anos, e teve muitos filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando lhe nasceu Salã. Viveu ainda 403 anos, e teve muitos filhos e filhas. Salã tinha 30 anos, quando Eber nasceu. E viveu depois 403 anos, tendo tido muitos filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber teve Puleg. Viveu mais 430 anos, com muitos filhos e filhas. Puleg contava 30 anos ao nascer-lhe Roé. Viveu ainda 209 anos, com muitos filhos e filhas. Roé, aos 32 anos, teve Serug. Viveu depois disso 207 anos, tendo tido muitos filhos e filhas. Serug, quando contava 30 anos, teve Naor. Viveu, com muitos filhos e filhas, 200 anos depois disso. Com 29 anos, Naor foi pai de Turok. Depois viveu ainda 119 anos, tendo tido muitos filhos e filhas. Turok, aos 70 anos, tinha 3 filhos, Abroam, Naor e Aran. E Aran tinha, por sua vez, um filho chamado Lot. Mas Aran morreu ainda novo, na terra que tinha nascido em Ur, na Caldeia, e o seu pai Turok ainda era vivo. Entretanto, Abroam casou com Sorai, enquanto que Naor veio a tomar por esposa a sua sobrinha Milca, que era órfã, a filha do seu irmão Aran. E Sorai tinha um irmão chamado Isca. Mas Sorai era estéril, não tinha filhos. Então Turok tomou a Abroam seu filho e Lote seu neto, mas a sua nora Sorai, e deixou Ur da Caldeia, para ir para a terra de Canaã. Contudo, ficaram-se pela cidade de Aran, e estabeleceram-se ali, até que Turok morreu aos 205 anos. Bereshit. Capítulo 12. A chamada de Abroam. Yahweh, Elohim, disse a Abroam: deixa a tua terra e a tua família, o teu povo, e vai para a terra onde eu te levar. Farei que seja pai de uma grande nação. Abençoar-te-ei, e tornarei o teu nome famoso. E tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Abençoarei todos os que te fizerem bem, mas amaldiçoarei os que te fizerem mal. E por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. E assim foi que Abroam partiu como Yahweh, Elohim, lhe tinha mandado. E Lot foi também com ele. Tinha então Abroam 75 anos. E na companhia da sua mulher Sorai e de Lot, seu sobrinho, com tudo o que tinham, gado e criados que obtiveram em Aran, chegaram ao Canaã. Lá chegaram até um lugar perto de Siquém, e o acamparam junto de um carvalho em Moré. Eram os cananeus quem habitava aquela região. Então Yahweh, Elohim, apareceu a Abroam, e disse-lhe: darei esta terra aos teus descendentes. E Abroam construiu ali um altar, para comemorar a visita que Yahweh, Elohim, lhe fizera. Depois, deixou aquele lugar, e viajou mais para o sul, para uma terra montanhosa, entre Boaiú, ao ocidente e Ai,
a oriente. Parou aí, levantou outro altar a Yahweh, Elohim e orou-lhe. Continuou, depois lentamente, a deslocar-se em direção ao sul, para o Negev, parando frequentemente. Abroam no Egito. Por essa ocasião, havia uma fome terrível naquela região, então Abroam desceu ao Egito. Ao aproximar-se dessa nova terra, pediu a Sorai, a sua mulher, que dissesse às pessoas que era sua irmã. Tu és muito bonita, disse-lhe, e quando os egípcios te virem, calculando que és a minha mulher, matar-me-ão para te ter a ti. Mas se disseres, que és a minha irmã, tratar-me-ão bem, por interesse por ti, e a minha vida será poupada. Com efeito, quando chegaram ao Egito, toda a gente começou a falar na beleza dela. As pessoas, da corte do rei do faraó, foram gabá-la diante dele, e o faraó mandou instalá-la no seu palácio. Ao mesmo tempo, por amor dela, fez muito bem a Abroam, dando-lhe presentes ricos como gado, animais de carga, e homens e mulheres como criadas. No entanto, Yahweh, Elohim, mandou umas pragas terríveis, que caíram sobre Faraó, e os que viviam com ele, por causa de Sorai, estar ali a viver. Foi então, que Faraó mandou chamar Abroam, e o acusou severamente: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste logo que era tua mulher? Por que é que me ias deixar casar com ela, dizendo que era tua irmã? Pega ela e vai-te daqui. E mandou embora do país, sob escolta de soldados, que os acompanharam, ele, Sorai, e a todos e tudo quanto tinham.